Felipe Andrade ajustou os óculos de armação fina e conferiu o relógio. 6 da manhã. O Café Magnólia havia acabado de abrir e ele queria ser o primeiro cliente. Não por impaciência ou privilégio, embora como novo proprietário certamente tivesse o direito, mas porque preferia observar o estabelecimento despertando para o dia. Seu rosto, agora com uma barba por fazer de 3 dias, não era reconhecível para a equipe. O homem que havia fechado o negócio era outro. Seu advogado que fizera tudo em seu nome. Felipe, aos 35 anos, cultivava o hábito de conhecer cada detalhe de seus empreendimentos antes de assumir o controle oficialmente. Esse método lhe permitira transformar um pequeno negócio herdado do pai em uma rede de estabelecimentos de sucesso em São Paulo. O Magnólia era sua mais recente aquisição. Um café tradicional no coração do bairro Jardins, que vinha perdendo clientes para cafeterias modernas. Era um diamante bruto que Felipe pretendia lapidar. Mas primeiro precisava entender por que um lugar com tanto potencial estava afundando. A porta do café rangeu levemente quando Felipe a empurrou. O ambiente cheirava a café recém-moído e pão de queijo saindo do forno. As mesas de madeira escura combinavam com o piso e as paredes em tom terracota davam um ar acolhedor ao lugar. Ele escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar todo o salão. A luz suave da manhã entrava pelas janelas amplas, criando padrões dourados sobre as tábuas do chão. Uma garçonete surgiu de trás do balcão. Ela vestia o uniforme do café, calça preta, camisa branca e um avental cor de vinho amarrado na cintura. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e ela carregava um bloco de notas. Havia algo em seus olhos que chamou a atenção de Felipe. Um cansaço que parecia ir além do horário matinal. Mas havia também uma dignidade ali, uma força silenciosa que ele não esperava encontrar. "Bom dia, seja bem-vindo ao Café Magnólia", ela disse com um sorriso que parecia ensaiado. Felipe notou o crachá preso ao avental. "Bianca Cardoso, bom dia. Um café, por favor. Puro sem açúcar." Bianca anotou o pedido. "Algo para acompanhar? Temos pão de queijo fresquinho." "Apenas o café, obrigado." Enquanto ela se afastava, Felipe observou o local. 2 funcionárias arrumavam as mesas próximas às janelas. No balcão, um homem de meia idade organizava xícaras com movimentos bruscos, lançando olhares impacientes para os funcionários. Seus gestos eram os de alguém que exercia autoridade com prazer, cada movimento deliberado para demonstrar poder sobre os outros. Momentos depois, Bianca retornou com uma xícara fumegante. Ao colocá-la sobre a mesa, deixou escapar um murmúrio quase inaudível. Felipe inclinou a cabeça, aguçando os ouvidos. As palavras eram tão baixas que pareciam ter sido ditas apenas para ela mesma, como um desabafo involuntário que escapa quando o peso se torna grande demais. "Disse algo?" Felipe perguntou, ajustando os óculos. Bianca congelou. Seus olhos se arregalaram levemente, como se tivesse sido pega em flagrante. "Não, senhor. Me desculpe." Felipe percebeu seu desconforto. "Tenho certeza que ouvi algo." Ela apertou o bloco de notas contra o peito, hesitou, então olhou rapidamente para o homem no balcão. "Não foi nada, senhor. Aproveite seu café." Quando ela se virou para sair, Felipe a chamou novamente. "E está tudo bem? Você parece preocupada." Bianca mordeu o lábio inferior. Felipe notou uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha direita. Havia uma tensão em seus ombros que contrastava com a calma que tentava demonstrar. "Eu realmente não devia." Ela começou, mas foi interrompida. Bianca, a voz do homem no balcão, cortou o ar. "A mesa 3 precisa ser limpa." "Já vou, Marcos," ela respondeu, endireitando os ombros. Felipe percebeu a mudança em sua postura. A maneira como ela se preparava para enfrentar cada interação, como um soldado se armando para a batalha. "Ele sempre fala assim com vocês?" A pergunta pegou Bianca desprevenida. Ela olhou para Felipe com curiosidade, como se tentasse entender por que um cliente se importaria. "Temos muitos clientes exigentes por aqui," ela respondeu diplomaticamente. Não respondeu o que perguntei. Felipe insistiu, mantendo a voz baixa. Algo no tom dele. Talvez a genuína preocupação fez Bianca hesitar. O café estava quase vazio àquela hora, e Marcos estava ocupado repreendendo outra funcionária. "Mais um dia no inferno," ela finalmente disse. "Foi isso que murmurei. Me desculpe, não foi profissional."
Felipe arqueou as sobrancelhas. O trabalho aqui é tão ruim assim? Ela desviou o olhar, arrependida da confissão. Não devia ter dito isso. O café tem seus momentos bons. Sou bom em notar quando alguém está sendo sincero. E você não está sendo agora. Um suspiro escapou dos lábios de Bianca. O senhor é novo por aqui, não é? Nunca o vi antes. Estou de passagem, Felipe respondeu, mantendo sua identidade em segredo. Mas me interesso por pessoas, não por lugares. Bianca. À mesa 3, Marcos gritou novamente com mais impaciência desta vez. Preciso ir, ela disse, dando um passo para trás. Espere. Felipe tocou levemente seu pulso, retirando a mão logo em seguida. Se você pudesse mudar algo aqui, o que seria? A pergunta a surpreendeu. Ninguém nunca havia perguntado sua opinião sobre o café. Ela ficou em silêncio por um momento, processando a estranheza daquela conversa. Havia algo diferente naquele homem. Não era apenas mais um cliente matinal. Por que quer saber? Digamos que tenho curiosidade sobre negócios, Felipe respondeu vagamente. Bianca hesitou, então olhou ao redor para garantir que ninguém estava por perto. Mudaria quase tudo. Seja específica, pediu Felipe, repentinamente interessado não apenas na garçonete, mas no que ela poderia revelar sobre o estabelecimento que acabara de adquirir. Os gerentes tratam os funcionários como descartáveis, ela disse, baixando a voz. Somos humilhados diariamente, principalmente as mulheres. A última que reclamou foi dispensada com uma desculpa qualquer. Trabalhamos turnos duplos sem hora extra. E se alguém adoece, é ameaçado. O Marcos é apenas um dos problemas. E o dono? Felipe perguntou, inclinando-se ligeiramente. Uma expressão amarga cruzou o rosto de Bianca. Ninguém sabe quem é. Só ouvimos que o café foi vendido recentemente. Provavelmente algum empresário que só se importa com o lucro e nunca pisará aqui, como todos os outros. As palavras dela o atingiram como uma bofetada. Felipe se endireitou na cadeira, tomando um gole de café para disfarçar seu desconforto. O líquido estava amargo, mas não tanto quanto a realidade que acabara de descobrir. Bianca, a voz de Marcos ecoou novamente, desta vez carregada de ameaça mal disfarçada. Tenho que ir. Ela se afastou rapidamente. Felipe a observou enquanto limpava uma mesa próxima à janela. Seus movimentos eram eficientes, mas seus ombros estavam tensos. Ele notou como ela se esquivava quando Marcos passava por perto, como se esperasse alguma represália a qualquer momento. Durante a hora seguinte, ele permaneceu ali, observando a dinâmica do café. Viu como Marcos tratava a equipe, os comentários ácidos, os olhares de desprezo. Viu como os funcionários se moviam como autômatos, fazendo apenas o necessário para evitar problemas. Quando terminou seu café, Felipe deixou uma nota generosa sobre a mesa e saiu sem dizer nada. Mas sua mente já estava trabalhando. Ele tinha visto o suficiente para saber que o problema não era apenas a concorrência moderna ou a localização. O problema era humano, e Bianca, sem saber, havia lhe dado a primeira peça do quebra-cabeça que precisava resolver. 3 dias depois, Felipe retornou ao Café Magnólia. Desta vez, chegou no meio da tarde, quando o movimento era mais intenso. Queria ver como a equipe lidava com a pressão do horário de pico. Escolheu uma mesa diferente, próxima ao balcão, onde podia observar melhor as interações. Bianca o reconheceu imediatamente. Seus olhos se arregalaram por um segundo, antes de se recompor. Ela se aproximou com o mesmo sorriso profissional, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma curiosidade que não estava presente no primeiro encontro. Voltou, ela disse simplesmente. O café estava bom, Felipe respondeu. Pensei em experimentar outra coisa hoje. Bianca entregou-lhe o cardápio. Recomendo o bolo de cenoura. É a única receita aqui que vale realmente a pena. A única? Felipe arqueou uma sobrancelha. Ela deu de ombros. Os donos anteriores cortaram custos em tudo. Ingredientes baratos, receitas simplificadas. O bolo de cenoura sobreviveu porque eu mesma faço, com a receita da minha avó. Pago os ingredientes do meu próprio bolso. Felipe ficou genuinamente surpreso. Por que faria isso? Porque preciso manter algum orgulho no que faço. Ela respondeu com uma honestidade crua. Se tudo aqui for medíocre, então eu também sou. Pelo menos uma coisa precisa ser boa. Então vou querer o bolo de cenoura. E um café. Enquanto Bianca se afastava, Felipe observou como ela navegava entre as mesas.
Havia uma graça natural em seus movimentos, apesar do cansaço evidente. Ela sabia antecipar as necessidades dos clientes, resolver pequenos problemas antes que se tornassem reclamações. Era o tipo de funcionária que qualquer estabelecimento deveria valorizar, mas ali ela era tratada como substituível. Quando Bianca voltou com o pedido, Felipe notou que suas mãos tremiam levemente ao colocar o prato sobre a mesa. "E está tudo bem?" Ela hesitou. Depois olhou rapidamente para o balcão. Marcos não estava à vista. Apenas um dia difícil, ela admitiu. "Quer conversar sobre isso? Com um estranho?" Ela quase sorriu. "Às vezes é mais fácil falar com estranhos", Felipe disse gentilmente. "Não temos histórias compartilhadas, expectativas ou julgamentos." Bianca olhou para ele com mais atenção. Havia algo naquele homem que a intrigava. A maneira como fazia perguntas, como realmente parecia se importar com as respostas. Não era o interesse casual de um cliente entediado. Era algo mais profundo. "Perdi meu turno da noite hoje", ela disse finalmente. "Marcos decidiu que eu estava sendo muito lenta e me mandou para casa mais cedo. Significa que vou ganhar menos esta semana." "Ele pode fazer isso?" "Tecnicamente, sim. Os contratos aqui são vagos o suficiente para permitir esse tipo de coisa." Felipe sentiu a raiva subir, mas manteve o rosto neutro. "E você não pode reclamar?" "Para quem?" Bianca riu sem humor. "O dono anterior nunca aparecia. E o novo, bem, ninguém sabe quem é. Os gerentes têm carta branca." Felipe experimentou o bolo. Era excepcional. Muito melhor do que esperava encontrar em um café decadente. "Você deveria ter seu próprio lugar", ele disse sinceramente. "Com que dinheiro?" Bianca sentou-se por um momento na cadeira vazia, verificando primeiro se Marcos não estava por perto. "Trabalho aqui há 3 anos. Comecei como auxiliar de limpeza e subi para garçonete. Tento economizar, mas entre o aluguel, as contas e ajudar minha mãe, mal sobra algo no final do mês." "Você mora sozinha?" "Com minha mãe. Ela tem problemas de saúde e não pode trabalhar. Sou filha única." Bianca olhou pela janela, como se visse algo distante. "Sonhava em fazer faculdade de gastronomia. Até consegui uma bolsa parcial há 2 anos, mas tive que recusar. Não dava para conciliar com os turnos aqui e minha mãe precisava de mim." A história dela era mais comum do que Felipe gostaria de admitir. Talento desperdiçado por circunstâncias, além do controle de uma pessoa. Potencial sufocado por necessidades imediatas. "Você ainda quer fazer gastronomia?" Os olhos de Bianca se iluminaram por um momento. "Quero. Tenho cadernos cheios de receitas que criei, experimentos que fiz na minha cozinha pequena. Sonho em abrir um lugar que sirva comida brasileira de verdade, não essas versões genéricas que vemos por aí. Algo que honre nossas tradições, mas com um toque moderno." "Por que comida brasileira especificamente?" "Porque é quem somos", ela disse com paixão. "Cada região tem suas histórias, seus sabores. Minha avó era do interior de Minas e minha mãe cresceu no Nordeste. Aprendi a cozinhar com as duas. Sinto que há algo poderoso em preservar essas memórias através da comida." Felipe a observou enquanto falava. Aquela era a verdadeira Bianca. Não a garçonete cansada, mas a mulher com sonhos e paixões. E ele, sem que ela soubesse, tinha o poder de transformar esses sonhos em realidade. Mas primeiro precisava entender melhor a situação. "Bianca", a voz áspera de Marcos cortou o momento. "O que você está fazendo sentada? Temos clientes esperando." Bianca se levantou rapidamente, o brilho em seus olhos se apagando. "Me desculpe, senhor", ela disse a Felipe formalmente antes de se afastar. Felipe observou Marcos se aproximar. O gerente olhou para ele com um desdém mal disfarçado. "Espero que minha funcionária não esteja incomodando o senhor." "Pelo contrário", Felipe respondeu calmamente. "Ela é excelente no que faz." Marcos bufou. "São todas iguais. Dê um dedo e querem o braço inteiro. Tem sorte que ainda trabalha aqui." Felipe sentiu vontade de revelar sua identidade ali mesmo, de demitir aquele homem no ato, mas conteve-se. Havia uma maneira melhor de lidar com isso. Uma maneira que não apenas resolveria o problema imediato, mas mudaria toda a cultura daquele lugar. Pelo resto da tarde, Felipe observou discretamente. Viu como Marcos humilhava outros funcionários, como criava um ambiente de medo. Viu também como Bianca, apesar de tudo, mantinha sua dignidade. Como ajudava os colegas mais novos, como defendia sutilmente outras funcionárias quando Marcos exagerava. Quando finalmente saiu do café,
Felipe tinha um plano formando em sua mente, mas precisava de mais informações. Precisava entender não apenas os problemas, mas também as soluções possíveis. E Bianca, sem saber, seria a chave para tudo isso. Ele ligou para seu advogado assim que entrou no carro. Preciso de todos os contratos dos funcionários do Café Magnólia, ele disse. E quero os registros financeiros dos últimos 3 anos. Amanhã cedo na minha mesa. Há algo errado, Felipe. Digamos que estou descobrindo que comprei mais do que um café. Comprei responsabilidades. Ele olhou pelo retrovisor para o estabelecimento. E pretendo honrá-las. Na semana seguinte, Felipe implementou a primeira fase de seu plano. Convocou uma reunião com todos os gerentes do Café Magnólia, mas não revelou sua identidade ainda. Enviou seu advogado como representante, instruindo-o a observar e gravar tudo. Enquanto isso, Felipe continuou suas visitas ao café como cliente comum. Bianca começou a esperar por ele, sempre reservando alguns minutos para conversar quando possível. Suas conversas se aprofundaram. Ela falava sobre suas receitas, seus sonhos. Ele, cuidadosamente, fazia perguntas sobre como melhoraria o café se tivesse a chance. Um dia chuvoso de quinta-feira, Felipe entrou no café e encontrou Bianca com o rosto marcado por uma expressão de angústia mal disfarçada. Ela o atendeu mecanicamente, sem o calor usual. O que aconteceu? Felipe perguntou assim que ela trouxe seu café. Bianca olhou ao redor antes de responder. Marcos anunciou hoje que vai cortar metade da equipe no final do mês. Disse que o novo dono quer reduzir custos. Vamos ter que fazer o trabalho de 2 pessoas pelo mesmo salário. E se alguém recusar? Ela deu uma risada amarga. Então perde o emprego. É assim que funciona aqui. Sempre foi. Felipe sentiu a culpa apertar seu peito. Ele era o novo dono, mas não havia dado nenhuma ordem de corte de pessoal. Marcos estava mentindo, usando seu nome como desculpa para implementar suas próprias decisões cruéis. Você está na lista? Não sei. Ninguém sabe. É parte da tortura, manter todos no escuro, ansiosos. Bianca esfregou os olhos cansados. Estou tentando pensar em alternativas, outros lugares para trabalhar, mas o mercado está difícil e preciso de algo que me permita cuidar da minha mãe. Posso ajudar de alguma forma? Ela o encarou com surpresa. Por quê? Mal me conhece. Talvez seja exatamente por isso, Felipe disse suavemente. Às vezes estranhos podem ver soluções que não conseguimos ver sozinhos. Bianca ficou em silêncio por um longo momento. Depois, inesperadamente, sentou-se na cadeira vazia. Sabe o que é mais frustrante? Ela começou, sua voz baixa, mas intensa. Eu poderia salvar este lugar. Vejo exatamente o que está errado e como consertar. O cardápio é sem graça. Os ingredientes são de má qualidade, a atmosfera é hostil. Mas tenho ideias, tantas ideias. Este café poderia ser incrível novamente. Por que não compartilha essas ideias? Com quem? Marcos riria da minha cara. Os donos anteriores nunca me ouviram. E o novo, bem, ele provavelmente nem sabe que existo. Felipe tomou uma decisão naquele momento. Era hora de começar a revelar as cartas, ainda que devagar. E se ele soubesse? E se o novo dono estivesse interessado em ouvir suas ideias? Bianca o olhou com ceticismo. Como você saberia isso? Digamos que tenho alguns contatos no mundo dos negócios. Posso tentar abrir uma porta para você. Ela estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade. Havia algo naquele homem que não se encaixava. A maneira como falava sobre negócios, a confiança em suas palavras. Quem é você realmente? Apenas alguém que reconhece talento quando vê? Felipe respondeu, evitando a pergunta direta. Mas preciso que confie em mim. Se eu conseguir uma reunião com alguém que pode fazer a diferença aqui, você estaria disposta a apresentar suas ideias? Bianca hesitou. Era muito bom para ser verdade, e ela aprendera a desconfiar de promessas fáceis. Mas havia algo nos olhos daquele homem. Uma sinceridade que ela não conseguia ignorar. Se isso for real, se realmente houver uma chance, então sim. Estou disposta, ótimo. Felipe pegou um cartão do bolso e anotou um número. Me ligue amanhã à noite. Vou ter informações para você. Bianca pegou o cartão, seus dedos roçando os dele brevemente. Por que está fazendo isso? Porque acredito que pessoas boas merecem oportunidades. Ele respondeu simplesmente. Naquela noite, Felipe trabalhou até tarde em seu escritório. Revisou todos os contratos, todos os registros financeiros. O que descobriu o enfureceu.
Marcos vinha desviando dinheiro há meses, falsificando recibos, pagando fornecedores fantasmas. O café não estava afundando apenas por má gestão. Estava sendo ativamente sabotado. Mas havia mais. Descobriu que Bianca tinha um histórico impecável. 3 anos sem uma única falta injustificada, sem reclamações de clientes, com várias menções positivas. Era a funcionária mais estável que o café tinha. E Marcos a tratava como lixo. Felipe ligou para seu advogado. Preciso que prepare documentos de demissão por justa causa para Marcos Santos, ele disse. E contratos novos para todos os funcionários, com melhores condições. Quero isso pronto em 48 horas. Vai revelar sua identidade? Ainda não completamente, Felipe olhou pela janela de seu escritório para as luzes de São Paulo. Mas é hora de começar a fazer mudanças reais. No dia seguinte, Bianca ligou no horário combinado. Felipe atendeu imediatamente. Olá, Bianca. Conseguiu algo? A voz dela estava carregada de esperança cautelosa. Consegui uma reunião com alguém muito importante. Amanhã à noite, 7 horas. Ele vai querer ouvir suas ideias sobre como melhorar o café. Amanhã, ela ofegou. Mas eu não tenho nada preparado, nenhuma apresentação formal. Não precisa de formalidades. Apenas seja você mesma e fale do coração. Confie em mim. Onde será a reunião? Felipe deu o endereço de um restaurante discreto no bairro. É um lugar tranquilo. Você vai gostar. Depois que desligou, Bianca ficou olhando para o telefone em suas mãos. Seu coração batia forte. Aquilo poderia mudar tudo ou poderia ser apenas mais uma decepção. Mas tinha que tentar. Pelos seus sonhos, por sua mãe, por todos os anos que passou sendo invisível naquele café. Na noite da reunião, Bianca se arrumou cuidadosamente. Não tinha roupas caras, mas escolheu seu melhor vestido. Simples, mas elegante. Prendeu os cabelos de uma forma diferente, deixando algumas mechas soltas emoldurarem seu rosto. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Não era mais apenas a garçonete cansada. Era uma mulher com um propósito. Chegou ao restaurante 15 minutos antes do horário. Felipe já estava lá, esperando em uma mesa reservada nos fundos. Quando a viu entrar, levantou-se imediatamente. Ela estava linda e pela primeira vez parecia realmente confiante. Está pronto para me encontrar com essa pessoa importante? Bianca perguntou nervosa. Na verdade, Felipe disse suavemente, você já está. Sou eu, Bianca. Sou o novo dono do Café Magnólia. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Bianca ficou completamente imóvel, processando a informação. Depois, lentamente, seu rosto passou por uma série de emoções. Surpresa, confusão, raiva e, finalmente, compreensão. Você, ela sussurrou. O tempo todo foi você. Bianca deu um passo para trás como se precisasse de distância física para processar aquela revelação. Você mentiu para mim. O tempo todo você deixou eu falar sobre o dono misterioso, sobre empresários gananciosos que nunca aparecem, e era você. Eu não menti, Felipe disse calmamente. Apenas não revelei toda a verdade. Havia uma diferença importante que ele precisava que ela entendesse. Isso é semântica, ela retrucou, sua voz começando a tremer. Você me fez de idiota. Todos aqueles dias fingi não saber quem era. Não fingiu nada. Felipe se aproximou um passo, mantendo uma distância respeitosa. Cada conversa que tivemos foi genuína. Cada palavra que você disse foi importante. Era exatamente por isso que precisava ouvi-las como um estranho, não como o dono. Por quê? Bianca cruzou os braços, ainda processando a traição que sentia. Por que todo esse teatro? Porque precisava da verdade, ele explicou. Se chegasse como o novo proprietário, todos me diriam o que achassem que eu queria ouvir. Os gerentes esconderiam os problemas. Os funcionários teriam medo de falar. Mas como um cliente qualquer, vi o café como realmente é. Vi você como realmente é. E o que viu? Ela perguntou, sua voz carregada de emoção. Uma garçonete desesperada que você pode manipular? Vi uma mulher talentosa sendo desperdiçada. Felipe respondeu com intensidade. Vi alguém com paixão, criatividade e coragem. Vi exatamente a pessoa que preciso para transformar aquele café no que deveria ser. Bianca balançou a cabeça, ainda resistindo. Como posso confiar em você agora? Como sei que isso não é apenas mais uma manipulação? Porque vou provar. Felipe puxou uma pasta que estava sobre a mesa. Estes
São novos contratos para todos os funcionários do café. Salários melhores, benefícios reais, horários justos. Marcos será demitido por justa causa amanhã, junto com os outros gerentes corruptos. Que você, se aceitar, será promovida a gerente geral. Bianca pegou a pasta com mãos trêmulas. Folheou os documentos, seus olhos se arregalando a cada página. Isso é real? Tão real quanto minha intenção de fazer aquele café funcionar direito, ele disse. Mas não quero apenas um gerente. Quero alguém que compartilhe minha visão. Alguém que se importe tanto quanto eu. Ela olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. Por que eu? Existem gerentes experientes, pessoas com formação. Porque você entende o que aquele lugar significa. Felipe se sentou, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Não é apenas um negócio para você. É um lugar onde pessoas trabalham, onde sonhos podem ser realizados ou destruídos. Você se importa com os colegas, com a qualidade, com fazer a coisa certa. Isso vale mais do que qualquer diploma. Bianca finalmente se sentou, ainda segurando a pasta como se fosse um tesouro frágil. E se eu aceitar, vou ter realmente autonomia? Ou vai controlar tudo nos bastidores? Autonomia completa, Felipe prometeu. Quero suas ideias, suas receitas, sua visão para o cardápio. Vou fornecer os recursos, mas você decide como usá-los. Claro, vamos trabalhar juntos, mas a decisão final sobre o dia a dia será sua. Ela o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seu olhar, mas também algo mais. Uma conexão que vinha se formando desde aquele primeiro dia, quando ele era apenas um cliente curioso. Isso muda tudo entre nós, ela disse suavemente. Aquelas conversas, aquela facilidade, foi tudo construído sobre uma mentira. Não foi mentira, Felipe insistiu. Foi a única maneira de conhecer a verdadeira você. E agora que sabe quem sou, pode decidir se quer fazer parte disso. Sem pressão, sem jogos. Apenas uma oferta honesta. Preciso de tempo para pensar, Bianca disse, levantando-se. Isso é grande demais para decidir agora. Entendo, Felipe também se levantou. Leve a pasta. Leia tudo. Se tiver dúvidas, me ligue. Mas preciso de uma resposta até amanhã à noite. Vou começar as mudanças de qualquer forma, mas elas serão muito melhores com você. Bianca assentiu e saiu do restaurante sem olhar para trás. Felipe ficou observando sua figura desaparecer na noite paulistana, perguntando-se se havia cometido um erro terrível ou se estava prestes a fazer a coisa certa. Naquela noite, Bianca não conseguiu dormir. Ficou acordada lendo cada palavra dos contratos, cada proposta de mudança. Era tudo o que sempre sonhou, mas vindo de uma pessoa que a havia enganado. Ou tinha enganado. Quanto mais pensava, mais percebe que Felipe nunca mentira diretamente. Ele simplesmente não revelara tudo. E as razões dele, por mais frustrantes que fossem, faziam sentido. Pela manhã, chegou ao café como sempre. Marcos estava lá, mais arrogante do que nunca. Bianca, sala de reuniões, agora, ele ordenou. Ela seguiu, o coração batendo forte. Dentro da sala, encontrou Marcos e mais 2 homens que reconheceu como advogados. Este é o fim, pensou. Vou ser demitida. Mas foi Marcos quem recebeu a notícia. Os advogados leram as acusações de desvio de dinheiro. Apresentaram as evidências. Marcos tentou argumentar, ameaçar, mas foi inútil. Em 15 minutos ele estava sendo escoltado para fora do prédio. Depois que Marcos saiu, um dos advogados se virou para Bianca. Senhora Cardoso, o senhor Andrade gostaria de falar com a senhora em seu escritório. Felipe tinha um escritório ali? Ela seguiu o advogado até uma sala no 2º andar, que nunca soubera que existia. Felipe estava lá, agora vestido formalmente, todo traço de disfarce removido. Então é assim que você realmente é, Bianca disse, observando-o. Esta é minha versão profissional, Felipe admitiu. Mas o homem que conversou com você naquelas manhãs também sou eu. Apenas uma versão mais relaxada. Bianca se sentou sem ser convidada. Viu o que fez com Marcos. Ele estava roubando do café há meses. Tinha que ir, Felipe explicou. E os outros gerentes também. Já estão sendo substituídos por pessoas competentes e, espero, humanas. E quanto a mim, isso depende de você. Ele empurrou um envelope sobre a mesa. Este é seu contrato, se quiser assinar. E esta é uma carta de demissão, se preferir sair. Não vou forçá-la a nada. Bianca pegou ambos os documentos. O contrato prometia um salário 3 vezes maior que o atual, mais benefícios
incluindo plano de saúde que cobriria sua mãe. A carta de demissão incluía uma indenização generosa e referências excelentes. Estava genuinamente lhe dando uma escolha. Por que a indenização? Ela perguntou. Se eu sair, você não me deve nada. Porque você merece, Felipe disse simplesmente. Por 3 anos de trabalho duro não reconhecido. Por todo o talento desperdiçado. Por ter mantido sua dignidade em circunstâncias impossíveis. Lágrimas picaram os olhos de Bianca. Ninguém nunca a valoriza assim. Ninguém nunca vira além da garçonete. Você realmente acredita em mim? Acredito, ele disse com convicção. Mas mais importante, preciso que você acredite em si mesma. Porque transformar aquele café vai ser difícil. Vai exigir coragem, trabalho duro e decisões difíceis. Não posso fazer isso sem alguém que realmente se importe. Bianca limpou as lágrimas e pegou uma caneta. Onde assino? Os primeiros dias após a assinatura do contrato foram intensos. Bianca assumiu seu novo papel com uma determinação que surpreendeu até Felipe. Ela reuniu toda a equipe e apresentou as mudanças. Não como ordens vindas de cima, mas como um novo começo para todos. A reação foi de alívio palpável. Sem Marcos e seus asseclas, o ambiente do café mudou quase que imediatamente. Felipe manteve sua palavra e deu a Bianca autonomia completa. Ela começou reformulando o cardápio, usando aqueles cadernos cheios de receitas que mencionara. Pão de queijo artesanal com diferentes recheios, bolos regionais feitos com ingredientes de qualidade, sanduíches que celebravam sabores brasileiros. Cada item foi testado, refinado e aprovado por ela pessoalmente. Trabalhavam lado a lado, às vezes até tarde da noite. Felipe aprendeu a respeitar não apenas o talento de Bianca, mas sua ética de trabalho e sua capacidade de liderar. Ela era firme quando necessário, mas sempre justa. Os funcionários começaram a vê-la não como uma chefe, mas como uma aliada. Uma noite, enquanto provavam uma nova receita de bolo de fubá com goiabada, Felipe observou Bianca com atenção. Ela tinha farinha no rosto e os cabelos presos de forma descuidada, mas havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes. Está feliz? Ele perguntou. Bianca olhou ao redor da cozinha renovada depois para ele. Estou realizada. É diferente de felicidade, é mais profundo. Sinto que finalmente estou fazendo o que nasci para fazer. Fico feliz por ter dado essa chance a você. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. Preciso confessar algo. Ainda estou processando o que você fez. A mentira, ou seja lá como queira chamar. Parte de mim ainda sente que foi manipulação. Felipe assentiu entendendo. E tem razão em sentir assim. Não foi minha decisão mais ética. Mas Bianca continuou. Outra parte de mim entende por que fez, e essa parte está grata. Porque se tivesse chegado como o dono, eu nunca teria sido tão honesta. Nunca teria mostrado quem realmente sou. E quem você realmente é extraordinário, Felipe disse suavemente. Havia uma tensão no ar entre eles, algo que vinha crescendo desde aquele primeiro dia. Uma conexão que ia além de patrão e funcionária, além de parceiros de negócios. Era algo pessoal, intenso e complicado. Não podemos, Bianca disse, dando um passo para trás. Você é meu chefe. Isso seria inapropriado. Tecnicamente sou o dono, Felipe corrigiu. Mas você tem razão. Seria complicado. Ele pausou, depois continuou. Mas não impossível. Felipe, ela suspirou. Tudo isso já é muito. O novo emprego, a responsabilidade, a transformação do café. Não posso adicionar mais uma complicação. Não estou pedindo nada agora, ele disse. Apenas quero que saiba que o que sinto não é apenas respeito profissional. Desde aquele primeiro dia, quando você murmurou que era mais um dia no inferno, vi algo em você. Força, honestidade, paixão. E quanto mais te conheço, mais vejo. Bianca sentiu seu coração acelerar. Ela também sentia aquela atração, mas tinha medo. Medo de estragar o que estavam construindo. Medo de ser apenas mais uma história de chefe com funcionária. Precisamos focar no café, ela disse, sua voz firme, mas gentil. Tudo o resto pode esperar. Felipe concordou, embora a decepção fosse visível. Você tem razão. O café vem primeiro. Nas semanas seguintes, mantiveram uma distância profissional cuidadosa, mas a tensão permanecia, palpável para qualquer um que os observasse trabalhando juntos. A equipe começou a notar, mas respeitosamente não comentava.
O grande teste veio quando Bianca propôs uma mudança radical. Quero fazer um evento de relançamento, ela anunciou durante uma reunião. Um fim de semana inteiro celebrando o novo Café Magnólia. Convidaríamos críticos gastronômicos, blogueiros, a comunidade local. Mostraríamos o que somos capazes de fazer. Felipe considerou a proposta. É ambicioso e arriscado. Se não der certo, podemos perder credibilidade. Por isso vai dar certo, Bianca disse com confiança. Confie em mim. Confie na equipe. Estamos prontos. Ele olhou ao redor da mesa para os outros membros da equipe. Todos pareciam animados, energizados pela liderança de Bianca. Está bem, ele decidiu. Vamos fazer isso. Mas você está no comando. Todas as decisões sobre o evento são suas. Bianca sorriu. Aquele sorriso genuíno que Felipe aprendera a valorizar. Não vou decepcionar você. Os preparativos para o evento consumiram todo o tempo deles. Bianca trabalhou incansavelmente, desenvolvendo pratos especiais, treinando a equipe, coordenando cada detalhe. Felipe observava de longe, intervindo apenas quando ela pedia ajuda. Via nela não apenas uma gerente competente, mas uma verdadeira líder. 3 dias antes do evento, Bianca apareceu no escritório de Felipe visivelmente abalada. Temos um problema, ela disse. O fornecedor principal cancelou. Algo sobre problemas de logística. Sem os ingredientes especiais, metade do menu especial vai por água abaixo. Felipe imediatamente pegou o telefone. Tenho contatos que podem ajudar. Vou resolver isso. Mas Bianca o interrompeu. Não, deixe eu resolver. Esta é minha responsabilidade. Você não precisa fazer tudo sozinha, ele disse gentilmente. Preciso provar a mim mesma, ela explicou. Durante anos, sempre tive alguém impedindo o meu caminho. Agora, quando tenho a chance de realmente liderar, não posso depender de você para resolver cada crise. Felipe entendeu. Ela estava certa. Está bem. Mas se precisar de ajuda, me avise. Bianca passou as próximas 24 horas contatando fornecedores alternativos, negociando, improvisando. No final, encontrou soluções ainda melhores que o fornecedor original. Quando contou a Felipe, ele não conseguiu esconder seu orgulho. Você é incrível, sabe disso? Estou aprendendo a acreditar nisso, ela respondeu. Cansada, mas triunfante. Na noite antes do evento, quando todos já tinham ido embora, Felipe encontrou Bianca sozinha na cozinha, fazendo ajustes finais. Deveria estar descansando, ele disse. Não consigo dormir quando estou assim, ela admitiu. Minha mente não para. Felipe se aproximou pegando uma xícara de café que ela havia preparado. Posso fazer companhia? Ela assentiu, e ficaram ali em silêncio confortável por um tempo. Finalmente, Bianca falou. Obrigada, Felipe, por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Por me dar esta chance. Não precisa agradecer, ele disse. Você merece tudo isso e muito mais. Ela o olhou e, naquele momento, a distância profissional que haviam mantido pareceu menor. Depois de amanhã, quando o evento acabar, acho que devemos conversar, ela disse suavemente. Sobre nós. Felipe repetiu, seu coração acelerando. Porque há um nós, não há? Ela disse. Estamos fingindo que não, mantendo distância profissional, mas os dois sabemos que há algo aqui. Sim, ele admitiu. Há algo aqui. Algo que tenho tentado respeitar mantendo distância. E eu agradeço por isso, Bianca disse. Mas talvez seja a hora de pararmos de fugir. Depois do evento, quando provarmos que podemos trabalhar juntos profissionalmente, talvez possamos explorar o que mais existe entre nós. Felipe sorriu. Um sorriso cheio de esperança e promessa. É um acordo. O dia do evento de relançamento amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio universo estivesse conspirando a favor do Café Magnólia. Bianca chegou antes do amanhecer, verificando cada detalhe pela última vez. A equipe inteira estava animada, vestindo os novos uniformes que ela havia ajudado a desenhar. Elegantes, mas confortáveis, em tons que combinavam com a identidade renovada do café. Felipe observava tudo, de uma discreta distância, maravilhado com a transformação. O café que comprara meses atrás, aquele lugar de atmosfera pesada e funcionários desmotivados, agora vibrava com energia positiva. As paredes recém-pintadas em tons terrosos mais vibrantes, os móveis restaurados, as plantas cuidadosamente escolhidas, tudo criava um ambiente acolhedor mais sofisticado. Às 10 da manhã,
Quando as portas se abriram, os primeiros convidados começaram a chegar. Bianca os recebia pessoalmente, explicando o conceito por trás de cada prato, a história de cada receita. Felipe notou como ela brilhava naquele papel, confiante e apaixonada. Aquela não era mais a garçonete cansada que murmurava sobre dias infernais. Era uma mulher realizada, fazendo exatamente o que nascera para fazer. Os críticos gastronômicos provaram cada item do menu especial. O pão de queijo com recheios autorais, o bolo de fubá cremoso com goiabada cascão, a tapioca recheada com carne seca desfiada e queijo coalho, os sanduíches que celebravam ingredientes regionais. Cada prato contava uma história, honrava uma tradição, mas tinha o toque único de Bianca. Durante toda a manhã, Felipe circulou entre os convidados observando reações. Via sorrisos de surpresa e aprovação, ouvia comentários positivos, notava críticos fazendo anotações entusiastas. Mas o momento mais importante veio quando uma senhora de cabelos brancos provou o bolo de cenoura de Bianca. Minha querida, a senhora chamou Bianca, lágrimas nos olhos. Este bolo é idêntico ao que minha avó fazia. Não como em sabor apenas, mas em alma. Como conseguiu? Bianca se ajoelhou ao lado da senhora. É a receita da minha avó também. Aprendi com ela quando era criança. Cada bolo que faço carrega aquela memória, aquele amor. A senhora abraçou Bianca e, naquele momento, Felipe entendeu o verdadeiro valor do que ela estava fazendo. Não era apenas sobre comida ou negócios. Era sobre preservar memórias, conectar pessoas, criar momentos de verdadeira humanidade em meio ao caos da cidade grande. À tarde, quando a correria diminuiu um pouco, Felipe finalmente conseguiu um momento a sós com Bianca na cozinha. Como está se sentindo? Ele perguntou. Como se estivesse flutuando, ela admitiu, seus olhos brilhando. Está funcionando, Felipe. As pessoas estão entendendo o que tentei criar aqui. Claro que estão, porque é genuíno. É você. Naquele momento, um dos críticos gastronômicos mais respeitados de São Paulo entrou na cozinha. Senhora Cardoso, preciso falar com a senhora. Bianca endireitou os ombros, preparando-se para o veredicto profissional. Sim, senhor. Trabalho com gastronomia há 30 anos, o crítico começou. Vi centenas de estabelecimentos tentarem fazer o que a senhora está fazendo aqui. Misturar tradição com inovação. A maioria falha porque foca apenas em um aspecto, ou muito tradicional e entediante, ou muito moderno e sem alma. Mas a senhora conseguiu o equilíbrio perfeito. Bianca mal conseguia respirar. Obrigada, senhor. Vou escrever uma crítica para minha coluna na revista. Será publicada na próxima semana. O crítico sorriu. Prepare-se para ficar muito ocupada depois disso. Quando o crítico saiu, Bianca se virou para Felipe atordoada. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, ele confirmou, puxando-a para um abraço espontâneo. Você merece cada palavra daquele elogio. Ela se afastou lentamente, de repente consciente de que estavam abraçados no meio da cozinha. Desculpe, eu não. Não se desculpe, Felipe disse suavemente. Estou orgulhoso de você, Bianca. Não como seu chefe ou como dono do café, como alguém que se importa profundamente com você. O evento continuou até o fim da tarde. Um sucesso estrondoso. Quando finalmente fecharam as portas, a equipe inteira comemorou. Bianca fez um brinde, agradecendo cada pessoa pelo trabalho duro e dedicação. Nós fizemos isso juntos, ela disse. Este café é nosso, de todos nós. Mais tarde, quando todos haviam ido embora, Felipe e Bianca ficaram sozinhos no café silencioso. Ele pegou 2 taças de champanhe que havia guardado para aquele momento. Um brinde particular? Ele ofereceu. Bianca aceitou a taça. Ao que brindaremos? A novos começos, Felipe disse. E a ter a coragem de ser honesto sobre o que realmente queremos. Ela o olhou por um longo momento, depois sorriu. Sabe, passei meses zangada com você por aquela mentira inicial. Por não revelar quem era desde o começo. E agora? Agora entendo que se tivesse revelado, nada disso teria acontecido da mesma forma. Eu teria sido diferente, mais guardada, mais insegura. Você precisava ver quem eu realmente era, antes de acreditar em mim. E eu precisava ver quem você realmente era, antes de confiar em você. Felipe colocou sua taça sobre a mesa. Bianca, estes últimos meses trabalhando com você foram os mais importantes da minha vida profissional. Mas também foram os mais desafiadores pessoalmente, porque a cada dia que passa,
fica mais difícil manter apenas uma relação profissional. Ela deu um passo em sua direção. Então não mantenha. Estamos sozinhos agora, sem pressões externas, sem eventos para coordenar. Apenas Felipe e Bianca. Ele pegou sua mão delicadamente. Precisa saber que não vejo você como funcionária. Vejo como parceira, como igual. O café pode ser meu, mas você o fez ganhar vida. Sem você é apenas um espaço. Com você é magia. E eu preciso que você saiba, Bianca disse, entrelaçando seus dedos aos dele, que não estou aqui por gratidão ou obrigação. Estou aqui porque quero estar. Porque em algum momento, entre aquelas conversas matinais e as noites trabalhando lado a lado, me apaixonei pelo homem que viu potencial em mim quando eu mesma duvidava. Felipe a puxou suavemente para perto. Posso te beijar? Em resposta, Bianca se aproximou, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, mas rapidamente se aprofundou, carregado de todos os sentimentos que haviam reprimido por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Então Felipe disse, ainda a de abraçando, sobre aquela conversa que você mencionou, a conversa sobre nós. Acho que acabamos de ter, Bianca riu, mas há detalhes para resolver. Como fazemos isso funcionar sem comprometer o que construímos profissionalmente? Estabelecendo limites claros, ele sugeriu. No café somos sócios. Você continua tendo autonomia total sobre as operações. Fora do café somos o que quisermos ser. Parece razoável, ela concordou. E a equipe? Vamos ser honestos com eles, Felipe disse. Não agora, ainda é muito novo, mas eventualmente, quando estivermos seguros do que somos, seremos transparentes. Bianca assentiu. Depois olhou ao redor do café que transformaram juntos. Sabe o que é engraçado? Naquele primeiro dia, quando você pediu apenas um café, eu estava no meu ponto mais baixo, pronta para desistir de tudo. E então você apareceu, um estranho curioso que realmente se importava. Às vezes, os melhores começos vêm dos lugares mais improváveis, Felipe disse filosoficamente. E às vezes, Bianca acrescentou com um sorriso. 3 simples palavras são suficientes para mudar tudo. Que 3 palavras? Mas um dia no inferno, ela repetiu as palavras que havia murmurado naquele primeiro encontro. Foi o que murmurei quando coloquei seu café na mesa. Achei que você não tinha ouvido. Ouvi, Felipe confirmou. E me fez querer entender por quê. Me fez querer mudar isso. Por você e por todos aqui. Ela beijou-o novamente, mais confiante desta vez. Obrigada por me ouvir. Por me ver. Nos meses seguintes, o Café Magnólia se tornou um dos pontos mais procurados de São Paulo. A crítica positiva na revista gerou uma onda de novos clientes. Bianca teve que expandir a equipe, treinar novos chefes, desenvolver um sistema para manter a qualidade enquanto cresciam. Felipe a apoiou em cada passo, investindo quando necessário, mas sempre respeitando sua autonomia. O relacionamento deles floresceu de forma natural. Mantiveram a promessa de separar o profissional do pessoal, mas a equipe eventualmente descobriu. E ao invés de julgamentos, receberam apoio. Todos viam como eram felizes juntos, como se complementavam. Um ano após aquele primeiro encontro, em uma manhã tranquila antes do café abrir, Felipe surpreendeu Bianca com uma proposta. Não de casamento, ainda era cedo para isso, mas de sociedade oficial. Quero que você seja minha sócia no café, ele disse. 50%, porque você fez isso acontecer. Você merece ser dona do que criou. Bianca, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. Mas quando finalmente encontrou sua voz, disse simplesmente, aceito. Não pelo dinheiro ou pela propriedade, mas porque simboliza o que sempre quisemos, uma parceria verdadeira. E assim o Café Magnólia continuou prosperando, não apenas como um negócio de sucesso, mas como um testemunho do que acontece quando talentos são reconhecidos, pessoas são valorizadas e coragem é recompensada. Bianca nunca esqueceu de onde veio, sempre contratando pessoas que precisavam de chances, assim como ela precisara. E Felipe aprendeu que os melhores investimentos não eram apenas financeiros, mas humanos. Às vezes, nas manhãs tranquilas, quando o café estava vazio e o sol entrava pelas janelas, eles se sentavam juntos e lembravam daquele primeiro dia, do cliente misterioso e da garçonete cansada, das 3 palavras murmuradas que mudaram tudo, e sorriam,
gratos por terem encontrado não apenas sucesso profissional, mas algo muito mais valioso um ao outro. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Felipe e Bianca tenha tocado seus corações. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, coragem e amor, temos muito mais histórias como esta esperando por você. Para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se esta história despertou algo especial em você, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais gostou. Foi o romance, a transformação profissional, o momento em que tudo se revelou? Queremos saber sua opinião. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e das relações humanas. Cada narrativa é cuidadosamente criada para emocionar, inspirar e fazer você refletir. Junte-se à nossa comunidade de ouvintes, apaixonados por boas histórias. Até a próxima aventura.